Pronto, agora está gravando, certo? Só uma perguntinha. Não sei se você chegou a ver, você viu que eu postei as atividades lá no Google Vi. Classroom. Pronto, aí eu vou só começar a aula só explicando um pouquinho, eu fiz um textinho lá para explicar, certo? Mas basicamente é aquilo que eu estava falando, né? Tem duas atividades, certo? Tem umas que boa noite, Larissa. Estava só explicando as atividades que eu postei hoje lá no Google Classroom, né? Que tem dois PDFs e cinco formulários do Google, né? Google Formulários, certo? E aí o que acontece? É aquilo que eu falei, né? Os cinco formulários são questões conceituais, né? São questões de VOF, tudo bem? E tem também as questões. E aí os PDFs são as questões de você resolver mesmo usando o cálculo, né? Que aí são os PDF, tudo bem? Então você pode fazer um ou outro, certo? Se for fazer as de VOF, né, basta preencher o formulário e entrega a atividade. Aí não precisa fazer mais nada. Se for fazer as do PDF, certo? As do PDF, vocês vão ver que todas as questões são de marcar, né? Então, tem assim, ó, questão um. Aí ele vai botar o texto todinho, aí ele vai dar o item A, o item B, o item C, o D e o E. Aí vocês me entregarem o gabarito, certo? Quem optar por fazer as questões de cálculo, tudo bem? Então, o gabarito, e aí você pode fazer o gabarito numa folha de caderno mesmo, né? Você só precisa fazer o seguinte, só precisa colocar, eu quero saber a lista, né? São duas listas, uma que ela se chama assim de movimento em uma dimensão, né? Movimento em uma dimensão, aí você coloca lista de movimento em uma dimensão, certo? Lista, uma folha de caderno mesmo, né? De movimento em uma dimensão, bota assim, D. E aí você coloca, por exemplo, questão 1, aí você coloca A, questão 2, B, né? E por aí vai, certo? Espero que dê para entender. Você pode fazer isso numa folha de caderno mesmo, tira uma foto e anexa lá no trabalho, certo? Mesma coisa também para o outro PDF. O outro PDF é uma lista de vetores. Ou é uma prova, está escrito prova de vetores, se não me engano, lá em cima. Prova de vetores aqui é a prova do movimento em uma dimensão, certo? Só falar um pouquinho dessas duas atividades, né? As questões conceituais, elas são mais ou menos umas 50 questões, tem um pouquinho mais de VOF, certo? São 50 questões de você dizer se é verdadeiro ou falso, certo? Pode parecer muito, né? 50 questões, mas são conceitos bem simples, né? São conceitos bem simples, certo? Então, acredito que vocês não vão ter nenhuma dificuldade, certo? Eu vou ter o prazo até o dia 30 desse mês, né? 30 de abril, certo? Então, eu acredito que vocês consigam fazer nesse prazo, até porque, como já passou a reunião, provavelmente vocês já entregaram todas as outras atividades das outras disciplinas, né? Eu até gosto de fazer assim às vezes, porque aí vocês se concentram só na minha disciplina agora, né? As outras vocês já resolveram, agora se concentram na minha. E aí são 50 questões de VOF, né? Mas são questões bem básicas, certo? Se vocês tiverem dificuldade, a gente pode marcar umas aulas extras, né? Eu posso resolver algumas, tudo bem? Explicar outras, né? E aí, mas acredito que vocês não vão ter nenhuma dificuldade, certo? Ou, e se for preciso, né? Eu posso até aumentar esse prazo aqui mais uma semana, certo? Ou duas, tudo bem? Vamos ver como desenrolar, certo? Isso aqui são a avaliação conceitual, certo? Conceitual. Se você for fazer as questões de resolver, mesmo que estão no PDF, né? As questões que estão lá no PDF, que são questões mais quantitativas, né? Aí é aplicação quantitativa. Aí é mais uma.
as aplicações matemáticas, né? Você vai aprender a usar as equações de forma matemática. Se eu não me engano, se você for ver lá, vai dar umas 40 questões, certo? 40 questões. Mas o que eu quero falar para vocês é que, assim, se você for optar por fazer essas questões quantitativas, que querendo ou não, são um pouco mais difíceis, né? Porque aqui você já tem que aplicar a matemática, e aqui já não, né? Só os conceitos, certo? Apesar de que nos conceitos é importante que você entenda, né? Algumas coisas matemáticas, certo? Mas apesar assim, de parecer que é muita questão, mas não é, né? Porque, na verdade, é como se eu fizesse cada item de uma questão, é, cada item de uma questão eu faço, vira uma questão. Então, na verdade, ali não são 40 questões, são 40 itens, certo? Na realidade, esses dois PDF que eu coloquei, eu costumo usar essas questões em provas, né? Então, ou seja, geralmente, um PDF daquele, o pessoal consegue resolver em 2 horas, um PDF daquele, né? Então, ou seja, os dois PDF, então, 4 horas, teoricamente, seria suficiente para resolver todos eles. Claro que você também não vai pegar 4 horas direto, né? Nem quero que vocês façam isso, certo? Mas como a gente tem até o dia 30, né? Hoje é dia o quê? Hoje é dia 23, temos 7 dias aí, certo? Aí você pode até distribuir bem como você vai fazer, certo? Lembrando que pode fazer uma ou outra, certo? Você não precisa fazer as duas. Ou você faz aquelas que estão no PDF, certo? Ou as que estão no formulário. Tudo bem, pessoal? Ficou alguma dúvida em relação às questões? Aí, se tiver alguma dúvida, pode perguntar no WhatsApp, certo? Pode falar lá comigo no WhatsApp, ou pode perguntar no Google Classroom também, certo? Pronto, então tudo bem, certo? Então vamos lá, espero que tenha ficado claro aí, né? Ah, acredito que não vai ser difícil. Se ficar difícil, vocês podem conversar comigo também. Não, professor, difícil e tal. Aumenta esse prazo, aí a gente pode aumentar mais uma semana, certo? Vai depender também de como vai ser o desempenho de vocês, certo? Mas acredito que não vai ser nada de outro mundo. Principalmente se você for para conceitual, são só conceitos, né? Apesar de que as conceituais, às vezes, têm umas questões mais pegadinhas do que as de aplicar a equação. Mas se aplica a equação, você sabe se está certo ou não. As conceituais, às vezes, tem muita questão pegadinha, né? Mas vamos lá, vai dar certo. Tudo bem? Na aula de hoje, vou tentar fazer uma aula um pouco menor, né? Eu só quero ver algumas forças especiais, né? Vamos só fazer uma revisãozinha do que a gente vinha vendo, né? Nós estamos vendo basicamente as leis de Newton, né? Que aí a gente estuda como os corpos, como acontece o movimento dos corpos. Ainda não é como acontece o movimento, é porque o corpo pode estar em movimento mesmo sem estar a força. Mas como é que funciona essa dinâmica, né? Do movimento dos corpos, certo? Então, vimos a lei da inércia, né? Aquela ideia de que o corpo vai ficar parado ou com velocidade constante, certo? Se não houver nenhuma força sobre ele. E também vimos a lei de Newton, né? Que é essa equaçãozinha aqui, massa vezes aceleração, força igual a massa vezes aceleração, certo? Que é a primeira e a segunda lei de Newton, tudo bem? Na aula passada, né, que foi exatamente há 7 dias atrás, porque terça eu não dei aula, então, o que acontece? A gente aplicou essa equação para alguns casos, certo? Foi o que a gente viu na aula passada, né? Só que a gente quer aprender a aplicar essa equação em casos do nosso dia a dia, né? Casos concretos. Então, a gente vai ver, antes da gente poder aplicar essa equação, vamos ver algumas forças que acontecem no nosso dia a dia. Tudo bem? E aí, inclusive, que forças que vocês devem lembrar aí do ensino médio, deve ter estudado, mas vamos ver novamente aqui, certo? Então, a primeira força que a gente vai ver é a força peso, certo? Força peso,
que é a força com que a Terra está puxando a gente, né? A gente já conversou isso em várias aulas, né? Em que a força que lhe prende aqui na Terra, né? Não só você, como todos os outros objetos, é a força-peso, né? Porque o fato da Terra ter uma certa gravidade, né? Ela exerce uma força sobre a gente, certo? Essa força-peso, né? E como é que a gente calcula essa força-peso? Então, o módulo da força-peso, vocês devem lembrar também do ensino médio, vai ser simplesmente a massa vezes a aceleração da gravidade de todos os corpos, certo? Aqui vamos só falar algumas curiosidades. Primeira coisa é o seguinte, é que tem que entender que o conceito de massa e peso, né, ele, é, ele confunde um pouco quando a gente está trabalhando aqui na física do que no nosso dia a dia, né? Tipo assim, se alguém perguntar qual é o seu peso, né? Então, eu vou responder provavelmente, no meu caso, né, uns 73 quilos, né, que eu devo estar hoje. 73 quilos, certo? Então, se alguém pergunta qual é o meu peso, eu vou dizer 73 quilos, mas do ponto de vista da física, isso aqui não é o peso, certo? Isso aqui é a minha massa, certo? Isso aqui é a minha massa, tudo bem? Quanto é que seria o meu peso na realidade? Então, o meu peso na realidade seria, ó, tô aplicando aqui, meu peso vai ser a minha massa, que é 73, vezes a gravidade, né? Que é aproximadamente uns 10 metros por segundo. Então, o meu peso é uns 730 newtons. Tudo bem? Então, esse é o meu peso, certo? E a minha massa é de 3 quilos. Só que tomar cuidado para não confundir. No nosso dia a dia, quando você perguntar qual o peso de alguma coisa, a gente vai falar a massa dela, certo? Mas, na verdade, na física, o peso, né, é uma força. Então, como uma força, a unidade do peso tem que ser newton. Se você falasse que o peso de alguma coisa é 73 quilos, estaria errado do ponto de vista físico. Lógico que no nosso dia a dia, você não vai falar em newton, né, porque ninguém vai entender. No nosso dia a dia, a gente só entende em quilos. Tudo bem? Outra curiosidade em relação ao peso, né, que eu falei para vocês, que a gente calcula o peso nessa equação. Né? Essa equação, no fundo, ela é o seguinte, né? O peso é a massa vezes a gravidade, mas no fundo, por ser a força gravitacional, o peso a gente tem que calcular usando a equação da força gravitacional de Newton, né? Que aí, na verdade, que é assim, a constante gravitacional vezes a massa da Terra, vezes a massa do corpo, dividido pela distância até o centro da Terra, certo? Pela distância até o centro da Terra ao quadrado. Tudo bem? Só que o que a gente faz? A gente diz o seguinte, ó. A gente bota esse m para cá e esse g vezes a massa da Terra dividido a distância até o centro da Terra para uma pessoa que está em cima da Terra, certo? É o raio da Terra, tudo bem? Dividido pelo raio ao quadrado da Terra. E tudo isso, esse termo todinho aqui, a gente chama de gravidade, né? Então, a aceleração da gravidade a gente calcula exatamente desse jeito, né? É a constante gravitacional vezes a massa do planeta dividido pelo raio do planeta quadrado, certo? E é por isso que o peso fica massa vezes a gravidade, tudo bem? Tudo bem? E aí aí aqui só tem um detalhe que eu queria também explicar para vocês. Aí você pode falar o seguinte, professor, aqui é a distância até o centro da Terra, né? Então, uma pessoa que está na superfície da Terra, certo? Digamos assim, no nível da água, né? Aqui vai ser um determinado valor, o raio da Terra. Mas se eu estou, por exemplo, em cima de uma montanha, certo? Vamos comparar aqui duas pessoas. Uma está exatamente na superfície, certo? Uma está bem aqui na superfície. Então, a distância até o centro é o raio da Terra. Vamos supor que tem outra pessoa que está em cima de uma montanha. Então, ou seja, para essa pessoa, para você calcular a gravidade para ela, né, você teria que fazer o raio da Terra mais a altura dessa montanha. Concorda comigo? Então, para essa pessoa, a gravidade
seria um pouquinho menor, certo? Por quê? Porque esse R aqui não seria só R, seria um R, certo? Seria um R mais o D, né? Vou botar o seguinte, ó. O peso seria a massa vezes o G, massa da Terra, dividido pelo R, mais a altura, né? H, chamei de H. A altura da montanha, ao quadrado. Tudo bem? Isso, na verdade, está correto, né? Isso aqui é o mais exato. Né? E aí, se você for pensar bem, então isso significa dizer o seguinte, que a gravidade ela não é constante. Né? Que entra um pouco em conflito com o que eu falei quando a gente estava estudando sobre movimentos, movimentos na vertical, né? Objetos em queda livre, né? Que eu falei que a gravidade era a mesma para todo mundo. Mas observe que, na verdade, quanto mais você se afasta da Terra, menor a gravidade vai ficando. Certo? Tudo bem? Isso, teoricamente. Mas na prática, o que, que acontece? Na prática, o que acontece é que essas alturas aqui, de montanhas, ou mesmo que você vá para um avião, né, que voe mais alto que as montanhas, são desprezíveis em relação ao raio da Terra. Ou seja, esse desenho que eu desenhei aqui, ele está fora de escala, né? Um desenho mais real seria o seguinte: a Terra é imensa, né? A Terra é imensa. Tudo bem? Desenhar aqui a Terra desse tamanho aqui, ó. A maior coisa que eu cocei aqui nessa lousa, certo? Então a pessoa, é só um pontinho aqui, né? Ó. E a pessoa que está na montanha se eleva tão pouco, certo? Se eleva tão pouco que comparado ao raio, a montanha praticamente não, tem uma altura desprezível, certo? Tem uma altura desprezível. Para você ter ideia, certo? Só para você ter ideia, se você pegar uma bola de basquete, não sei se vocês já viram uma bola de basquete, mas a bola de basquete, ela é cheia daqueles gomozinhos, né? Ela tem uma textura, né? Aquela textura que ela tem como se fosse umas bolinhas, né, que tem nela, certo? Para você ter ideia, se eu pegar o ponto mais fundo da Terra, certo? O ponto mais fundo que tem em relação ao raio, né? É o raio médio da Terra, que são as fossas marinhas que tem no Oceano Atlântico, certo? É o ponto mais fundo, né? Mais próximo do centro que você pode chegar sem você entrar no manto da Terra, certo? E se eu pegar o ponto mais alto da Terra, que seria o Himalaia, né? O Everest, certo? Então, se eu pegar essa diferença aqui, se eu comparar com o raio da Terra, dá uma diferença maior do que a distância entre aquelas texturazinhas da bola de basquete. Né? Não sei se deu para entender o que eu estou dizendo para você é o seguinte, que se você conseguisse pegar a Terra em suas mãos, né, e fosse apalpando a Terra em suas mãos, você ia ver que as diferenças das montanhas, né, seriam tão pequenas que parecia que a Terra estava quase toda lisa, comparada ao raio da Terra. Né? É uma distância maior do que se você pegasse uma bola de basquete e você conseguisse sentir aquelas texturas na sua mão. Na Terra você ia sentir menos áspera, você ia sentir mais lisa ainda. Para você ver como a Terra ela é imensa, né? Tipo, até o Everest, que é o monte mais alto, você pode imaginar, né? Que é mais alto que qualquer outro prédio que você já tenha visto. Em relação à Terra, ele não passa de um pequeno defeitozinho, né? Você passa a sua mão, se você passasse a sua mão, assim, se você fosse um gigante e pegasse a Terra nas suas mãos, você passasse a sua mão, você não ia nem sentir direito esse pequeno defeito, certo? Possa ver a dimensão da Terra, tudo bem? Então é por isso que para fins práticos, né, a gravidade é a mesma, né? Ou seja, a gente usa aqui sempre o raio do corpo, apesar de que tem corpos que ficam mais altos, tem uma maior distância, né, em relação ao centro da Terra, mas geralmente essas distâncias são tão pequenas que a gente não consegue sentir diferença na gravidade, certo? E aí a gente diz que a gravidade próxima à superfície da Terra é a mesma para todos os corpos. Né? Apesar de que se você mudar a altura, teoricamente você muda um pouco, mas é uma mudança imperceptível. Tudo bem?
Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aí no chat. Certo? Então, como eu falei, a força-peso, você já deveria conhecer, né? Você já deve conhecer aí do ensino médio, certo? Lembrando que nas questões, muitas vezes, ele não coloca força-peso, né? Você vai resolver a questão, já está implícito ali que envolve a força-peso ali, certo? Outra força que a gente vai aprender agora, certo? É a força normal, certo? Na verdade, a gente aprende a força normal e a gente encerra a aula de hoje, né? Vamos encerrar um pouquinho mais cedo hoje, tá bem? Então, o que é a força normal? É outra força que vocês também já devem ter ouvido falar lá no ensino médio, né? Mas, basicamente, a força normal é a força que impede que um corpo entre dentro do outro, né? Vou dar um exemplo aqui. Vou desenhar aqui uma mesa, certo? Suponho que isso aqui seja uma mesa, tá bem? E tem um objeto em cima da mesa, pode ser um livro, um computador, seja o que for, um objeto em cima da mesa. Certo? Nesse objeto, sempre age a força-peso. Se você está na proximidade da Terra, sempre vai agir a força-peso e ela está, né, voltado para baixo, né, para o centro da Terra. Né? A gente chama de baixo a direção do centro da Terra. Certo? Só que aí que tá, se esse corpo só houvesse a força-peso agindo nele, teoricamente ele era para começar a cair. Né? Ou seja, se eu olhasse aqui na direção do X, né, então força seria a massa vezes a aceleração, ou seja, a força, se houvesse só a força-peso, né, então ficaria a massa do corpo vezes a aceleração, né, e aí eu acharia que esse corpo iria exatamente cair com a aceleração g, né, já que o peso é mg, certo? Aqui vai ser ma, ou mg, corto o m com m, eu já ia achar que a aceleração do corpo ia ser igual à da gravidade, ele iria cair, né, estaria caindo aqui com aceleração igual à gravidade, se houvesse só essa força-peso, certo? Ou seja, só que lógico que a gente não sabe que é isso que acontece. A gente pode botar o objeto em cima da mesa e ele vai ficar parado lá, tá bem? Ou seja, a gente sabe o seguinte, que a aceleração quando o corpo está parado em cima da mesa é zero, tudo bem? É zero. Ou seja, então que a aceleração vai ser zero, certo? Só que para ela ser zero, então não pode existir só a força-peso agindo no corpo. Tem que estar agindo alguma outra força aqui, certo? Que vai exatamente anular a ação da força-peso, certo? Para gerar uma aceleração igual a zero. E que alguma outra força é essa? Então, como eu falei, é exatamente a força que impede que o objeto atravesse a mesa, certo? A força que impede que o objeto atravesse a mesa, a gente chama de força normal, certo? Força normal, a gente chama ela de N, tudo bem? Que é apresentar ela por um N maiúsculo, força normal, certo? E como eu falei, é uma força de contato. Né? Sempre quando você bota duas superfícies em contato, a força que impede que uma superfície passe pela outra, né? Atravesse a outra, é a força normal. Né? Então, pode ser o seguinte, eu estou pressionando aqui a parede, minha mão jamais vai atravessar a parede. Certo? A não ser que eu fosse muito forte, eu derrubava a parede. Né? Então, a minha mão está pressionando a parede, por que ela não vai entrar? Porque tem uma força normal que está impedindo que a minha mão entre aqui na parede, certo? No fundo, a força normal, ela tem origem eletromagnética, né? Aquela história que eu falei para vocês. Se eu for olhar aqui a minha mão, né? Aqui é a minha mão, certo? E aqui a parede, certo? Se eu for dar uma ampliada, né, do ponto de vista microscópico, certo? Eu vou ver que são os átomos, né, da minha mão, rodeado aqui pela nuvem eletrônica, né? Deve ter visto isso vocês. O que eles vão fazer? Eles vão repelir os átomos da parede que estão rodeados pela nuvem eletrônica deles, né? Deixa eu fazer aqui em outra cor. Os átomos da parede, vou fazer em verde aqui, que estão rodeados pelas nuvens eletrônicas deles, certo? Então, é essa repulsão aqui desses átomos, né? Nesse,
é o que gera a força normal, tudo bem? Lógico que, do ponto de vista macroscópico, né, eu não vou fazer essa análise microscópica, porque aqui são interações de milhares de milhares de bilhares de partículas, então é inviável você fazer essa análise, tudo bem? Mas eu quero que a gente entenda a origem da força normal, né? A origem da força normal, ela vem exatamente dessa interação eletromagnética que existe, né, entre os objetos, que é o que gera essa força de contato, né? O normal é como se fosse a força de contato, quando você pega um contato e empurra o objeto, o que está acontecendo ali está agindo ao normal, né? Você está fazendo uma força sobre o objeto, certo? Aí você está empurrando o objeto e o objeto também faz uma força sobre a sua mão, que é a força normal. A gente chama de força normal. Tudo bem? E aí, ó, que é o que impede que o objeto entre na mesa. Certo? Então, aqui existe uma força, né? A força normal, certo? Que é que vai anular a força-peso, né? Aqui é aquela história que eu falei, como se fosse um cabo de guerra, um está puxando para cima e o outro está puxando para baixo, certo? Se ele não está subindo nem descendo, é porque uma é igual à outra, né? Ninguém vence o cabo de guerra aí, certo? E aí, o que acontece é que, se eu olhar para cá, nesse caso, né? Vamos aplicar a lei de Newton, relação é igual a zero. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que o peso é igual, vai ser igual ao normal, ou a normal vai ser igual ao peso, tudo bem? Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que a normal é igual ao peso, certo? Normal é igual ao peso, tudo bem? Aqui vai ser igual a zero, passa um tempo lá de lá, fico menos um, enfim, faço tudo, normal é igual ao peso. Certo, pessoal? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aí. Aí você vai perguntar, professor, e a normal? Qual é a equação que a gente usa para achar a normal? Né? Então, para achar a normal, não existe nenhuma fórmulazinha fechada, né? Força peso tem. Peso sempre vai ser massa, peso é gravidade. Certo? A força peso. A força normal não tem a fórmulazinha. Não tem nenhuma fórmula. O que a gente faz? Para achar a força normal, a gente sempre usa a lei de Newton. Certo? Então, nesse caso aqui, eu usei a lei de Newton. Né? Eu vi que nesse não tem aceleração, então peso menos a normal é igual a zero. Certo? Ou normal menos o peso, dependendo da direção que você adota aqui, como sendo positiva, certo? É igual a zero. Então, geralmente, para a gente achar normal, a gente usa a lei de Newton mesmo. Tudo bem? E aí você vai perguntar, e ela sempre vai ser igual à força-peso? Não, ela nem sempre vai ser igual a peso. Você vai ter que analisar caso a caso, certo? Um caso clássico, que a gente sempre dá um exemplo, que é normal não é igual a força-peso, é se você pegar aqui um elevador, né? Suponha que você está aqui no elevador, certo? Tá aqui no elevador. Quando você está parado no elevador, o elevador não só que o elevador esteja parado. Então, eu vou ter um caso exatamente igual àquele que eu, do objeto em cima da mesa. Né? Tem a força peso agindo para baixo, tem a força normal agindo para cima, certo? E uma vai anular a outra, se o seu elevador está parado, né? Vamos supor que o elevador está parado. Então, nesse caso aqui, ó, a força normal é igual à força peso, certo? Igual à força peso. Tudo bem? Agora vamos supor o seguinte, vamos supor que o meu elevador ele passa a adquirir uma certa aceleração para cima. Vamos desenhar aqui o elevador. Só que agora o meu elevador está acelerando para cima. Tem uma certa aceleração para cima. Tudo bem? A pessoa que está aqui dentro, ela também vai ter aceleração para cima. Né? Ela tem que ter a mesma aceleração do elevador, senão, se ela tivesse uma aceleração menor, é que ela estaria caindo aqui, né? Atravessando o chão. Se ela tivesse uma aceleração maior, estava indo na frente do elevador, que não faz sentido. Então, a pessoa que está aqui dentro, ela também tem a mesma aceleração do elevador. Tudo bem? E, novamente, só tem duas forças agindo na pessoa. Só tem duas forças. Tem a força peso, que é a força que a Terra está atraindo a pessoa, que ela sempre existe, certo? E tem a força normal, que é a força que o chão do elevador faz sobre a gente. Força normal. Então, aqui, novamente, observe que eu tenho a mesma força aqui. Só que aqui eu posso dizer que a normal é igual ao peso, certo? É que eu não posso dizer. Por quê? Porque
o que acontece é o seguinte, só tem essas duas forças agindo nessa pessoa, só que essa pessoa tem uma aceleração para cima. Então, ou seja, aqui, se eu pensar no termo de cabo de guerra, quem está ganhando o cabo de guerra? A força normal, certo? A força normal está ganhando da força peso, exatamente para você poder subir, certo? Para você poder subir. Então, nesse caso aqui, né, se eu aplicar a lei de Newton, eu vou ver o seguinte, que a normal, certo? Menos a força peso, vai ser igual a massa vezes a aceleração do elevador, certo? Então, se eu tiver a aceleração do elevador, a massa desse corpo, você disse, né? A aceleração do elevador e a massa desse corpo eu consigo calcular normal, certo? Então, uma coisa eu posso concluir, que nesse caso, a normal, ela é maior que a força-peso. Então, para você ver como nem sempre a normal é igual ao peso. Então, você tem que analisar caso a caso, certo? Que é exatamente a força que o elevador faz na gente para ele subir, certo? Acaba que a gente fica maior do que a força-peso, certo? Só por curiosidade, né? O que acontece? Se eu botasse uma balança aqui, o que eu ia medir? Né? Aquela balança que a gente chama de plataforma, né? Balança de plataforma, é aquela que tem em farmácia, aquelas que você sobe em cima, certo? São balanças de plataforma. Essas balanças de plataforma, por incrível que pareça, elas não medem o seu peso, né? Ela mede a força normal, certo? Por quê? Porque quando você sobe em cima da balança de plataforma, a balança de plataforma faz uma força sobre você, certo? A força normal, né? Impede que você desça. E você faz uma força sobre a balança de plataforma. A gente vai ver que, como ela faz uma força sobre você, você faz uma força nela também. Vou explicar isso um pouquinho na próxima aula. Melhor na próxima aula. Então, o que acontece? Então, essa balança, ela, na verdade, ela não mede a peso, ela mede a normal. O que significa dizer? Que se você subisse numa balança, num elevador acelerando, como a normal é igual ao peso, ela ia fazer uma leitura como se você estivesse mais pesado, certo? Por exemplo, eu peso 73 quilos, mais ou menos. Eu ia ver ali, dependendo do elevador, né? Uns 73,5, né? 73. Vai depender da aceleração que o elevador adquire, certo? Então, na balança ia medir um maior peso que eu tenho. Significa que o meu peso mudou? O meu peso não mudou. Meu peso eu sempre calculo como sendo massa vezes a gravidade, certo? Meu peso sempre é massa vezes a gravidade. A questão é porque essa balança ela não está medindo o meu peso, ela está medindo a força normal que eu estou fazendo sobre ela. E quando o elevador está subindo com a aceleração para cima, a força normal aumenta, fica maior que o meu peso. Então a balança ia fazer uma leitura errada. Como ela lê a força normal, ela ia ler como se eu tivesse mais pesado, sendo que eu não estaria. Tudo bem? Deu para entender isso aí? Inclusive dá para a gente sentir, né? Às vezes você está no elevador, certo? Quando você não está despercebido, não percebe que o elevador vai começar a subir, muitas vezes você até inclina as pernas, né? Porque ele faz uma força, né, para você subir, e aí você, despercebido, você inclina as pernas, ou seja, é como se você sentisse mais pesado, a força que seus pés fazem sobre o chão aumenta, né? Então, é exatamente devido a esse fato, que durante aquela aceleração, a normal é igual ao peso, tudo bem? Bom, uma coisa que a gente tem que entender aqui no elevador, né, ele nem sempre vai subir com certa aceleração. Né? O elevador ele não sobe acelerado. Se ele subisse acelerado, na hora que a gente parasse, que ele fosse parando, a gente ia ser lançado para cima, e se a gente batesse nossa cabeça no teto. Certo? Então, o elevador, e do elevador, o movimento do elevador, como é que é? Ele acelera inicialmente, depois mantém uma velocidade constante. Certo? Agora, com velocidade, vamos analisar o caso como se o elevador estivesse subindo agora, certo? Ou seja, tem uma certa velocidade para cima. Ele está subindo, certo? Ele está subindo, então a pessoa também tem essa velocidade para cima, certo? Vamos analisar como é que é a força a normal e o peso nesse caso, certo? Lembrando que o normal é isso aqui, né? O elevador, ele só acelera na hora dele sair, né? Na hora que ele ganha um certo movimento, ele não vai ficar acelerado, porque senão seria um movimento desconfortável para a gente, né? A gente se sentir direto cada vez mais pesado, né? E se ele freasse abrupto demais, podia ser que a gente fosse lançado para cima,
certo? Então, assim, então, geralmente ele acelera no começo, né? Sei lá, alguns segundos acelerando, não sei nem se chega a 5 segundos, acho que é bem menos, né? Só para entrar em movimento, certo? Depois ele mantém a velocidade constante. Quando ela voltar em movimento com velocidade constante, o que vai acontecer? Essa equação que eu montei, ela vai ser do mesmo jeito. Vai ser normal menos o peso, certo? Normal menos o peso, vai ser igual a massa da aceleração, certo? Sendo que a aceleração, nesse caso, quanto é que é? Ele tem uma certa velocidade para cima, uma velocidade que ela é constante para cima. Se a velocidade é constante, quanto é que é a aceleração? Zero. Ou seja, esse cara aqui, ó, é zero, né? Eu posso passar para o lado de lá e novamente eu vou obter que a normal é igual ao peso. Certo? Então, ou seja, tanto o elevador parado quanto ele em movimento para cima com velocidade constante, a minha normal vai ser igual ao peso. Certo? Porque aqui a velocidade é constante, não tem aceleração, então se não tem aceleração, aqui nenhuma das duas forças está ganhando. Certo? Novamente o cabo de força, né? Um igual a outra. Tudo bem? Você fala, professor, mas o corpo não está se movimentando para cima, ele está se movimentando. Mas lembra, a força, ela gera a aceleração. Se não tem aceleração, então não tem força resultante. Né? Isso é o que diz a segunda lei de Newton. Tudo bem? Se não tem aceleração, não tem força resultante. Então, novamente, ela não ficou ao peso. Então, no movimento do elevador, qual é a ideia? Você está parado aqui. Na hora que o elevador começa a acelerar, a sua normal fica maior do que o peso. E aí você se sente até um pouco mais pesado, né? Na hora que você até inclina os seus pés um pouquinho, certo? Depois que o elevador entrou com velocidade constante, novamente a normal fica igual ao peso. E aí, se eu tivesse uma balança aqui, o que eu ia ver? Eu ia ver que na hora que está subindo, meu peso ia aumentar um pouco. Depois que ele pega a velocidade constante, já ficaria normal novamente, certo? Ah, e se eu analisei o elevador subindo, fosse o elevador descendo, seria exatamente o contrário, né? Se o elevador tivesse uma aceleração para baixo, o que iria acontecer? Tivesse uma aceleração para baixo, aqui seria a mesma coisa, só que a diferença é que agora eu ia dizer que menos o normal mais a força-peso era a aceleração, certo? Agora eu estou botando o peixe positivo para baixo, certo? Agora eu ia ver que era exatamente o contrário, né? O peso ia ser maior do que o normal. Então, quando você está lá no 20º andar e o elevador começa a descer, o peso fica maior do que o normal, certo? Por quê? Porque você tem uma aceleração para baixo. Né? Então, essa força aqui está ganhando essa força. No caso da balança, você ia ficar mais leve, certo? Porque agora a balança ela sempre mede a força normal. Só que agora a sua normal está menor do que o peso. Então, ela está medindo você como se estivesse mais leve. Inclusive, você se sente mais leve também, né? Na hora que o elevador começa a descer, você se sente levemente mais leve. Seus pés pressionam menos o chão. Porque naquela aceleração, certo? A normal diminuiu, né? A normal é exatamente a força com que os seus pés estão pressionando o chão, né? Então, se ela diminuir, a gente se sente mais leve, tudo bem? Agora, e aí, novamente, né, o que acontece é que o elevador não fica acelerando para baixo. Então, seria uma queda, né? O acelerador acelerando para baixo seria uma queda. Lógico que ninguém quer morrer quando desce de um elevador. Então, o que acontece é que ele passa a ter uma velocidade constante para baixo. E aqui o raciocínio é o mesmo. A aceleração é zero e a normal novamente volta a ser igual ao peso. Tudo bem? Então, aqui seria o contrário, né? Você está aqui lá no 20º andar, está em cima de uma balança, você vai começar a descer, a balança ia indicar que você tem um peso menor, assim que ele começa a descer, e depois ia ser um peso, um valor constante. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Qualquer dúvida pode perguntar aí, certo? Só para a gente finalizar a aula, vamos resolver uma questãozinha que a gente já consegue resolver, certo? Uma questão clássica, vocês devem ter visto também no ensino médio, certo? Questão clássica que envolve força normal e força peso, que é a questão quando a gente tem um plano inclinado, certo? Quando você tem um plano inclinado. E sem atrito, tudo bem? Vamos considerar tudo sem atrito, por enquanto, atrito a gente vai falar na próxima aula, certo? Então, quando eu boto um objeto em um plano inclinado,
certo? O que é que vai acontecer? Vamos supor que tem aqui um ângulo, vou botar um ângulo θ, né? Depois eu dou o valor de θ. Vou botar aqui, 30 graus, certo? Então, o que acontece? A gente sabe que se esse plano aqui, né, você bota um objeto num plano inclinado, né, ele pode escorregar ou não no nosso dia a dia, certo? Só que geralmente ele não escorrega devido ao atrito, né? Então, agora vamos supor que não tem atrito, seja sem atrito. A gente vai falar do atrito só na próxima aula, certo? Ou seja, seria uma superfície bem lisa, né? A gente vai pensar numa superfície de gelo. Você botar um objeto na superfície de gelo, se você inclinar, você vai ver se você está caindo, certo? Tudo bem? E vamos entender um pouquinho, né, da dinâmica dessa queda aqui, né, nessa superfície sem atrito. Tudo bem? Então a gente sabe que existe a força-peso agindo nele, sempre existe, né? Por mais que a questão não diga, você sempre vai pressupor que existe a força-peso agindo nele, certo? E existe a força normal também. A força normal tem uma propriedade que eu esqueci até de falar para vocês, eu vou falar agora, né? A força normal é sempre perpendicular à superfície, certo? Então, se o meu plano está aqui, ó, minha força normal ela vai ser assim, ó. De tal forma que ela ela é perpendicular com essa direção aqui da superfície. Tudo bem? Formando de 90 graus, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui em pé no chão, qual é a direção perpendicular? É para cima, né? Então, a força normal está agindo aqui para cima. Se eu estou empurrando a parede, qual é a direção perpendicular à parede? É essa aqui, né? Ó, onde está esse pincel aqui, não sei se dá para ver. Então, a força normal está apontando aí para vocês, certo? Ela é sempre perpendicular à superfície, né? Então, tem duas forças agindo no meu corpo, a normal e o peso, certo? E elas vão ser responsáveis para gerar a aceleração desse meu corpo, né? E eu quero calcular quanto é essa aceleração, né? Quanto é a aceleração que esse meu corpo tem nessa queda desse plano. Tudo bem? Vamos lá. Então, se eu quero calcular a aceleração, é a lei de Newton. Tudo bem? E aqui, como é que vai ser a aceleração? A aceleração do meu corpo vai ser ao longo do plano, né? Eu sei que a minha aceleração vai ser assim, ó, certo? E na aula passada eu falei para vocês, pessoal, é um hábito nosso que a gente faz automaticamente, né? A gente sempre adota ou o eixo X ou o eixo Y ao longo do eixo da aceleração, porque fica mais fácil, né? Ou seja, a gente vai adotar como sendo o eixo X essa direção que é paralela ao plano e eixo Y essa direção que é perpendicular ao plano. Está dando para ver direitinho? Tá. Essa aqui é Y, essa aqui é X. Vai falar, professor, eu sou obrigado a fazer isso? Não. O eixo você pode adotar do jeito que você quiser, certo? Eu poderia ter adotado o meu eixo dessa forma aqui, ó. Pegar aqui meu plano inclinado. Poderia ter adotado desse jeito aqui, se eu quisesse. O eixo X aqui e o eixo Y aqui. Poderia ter feito isso, certo? Sendo que se eu fizesse isso, o que ia acontecer? A minha aceleração, que eu sei que é ao longo do plano, né? Ia ter uma aceleração no eixo X e ia ter uma aceleração no eixo Y, certo? Eu tenho que calcular as duas, a aceleração do eixo X e do eixo Y. Quando eu faço assim, só vai ter aceleração no eixo X, não tem aceleração no eixo Y. Então facilita muito a minha vida, certo? Então, fica bem mais fácil. Se você tiver um plano inclinado, você adota o eixo X ao longo do plano. Bem? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, certo? E aí eu fico, aí pronto, a gente vai aplicar a lei de Newton, certo? Tanto no eixo X, a força resultante do eixo X vai ser igual a massa vezes a aceleração no eixo X, que é a própria aceleração, e vamos aplicar a lei de Newton no eixo Y, que é a força resultante no eixo Y, que é X, né? Vai ser igual a massa vezes a aceleração no eixo Y, sendo que a aceleração no eixo Y, lembrar que é zero, certo? Então, quero achar a aceleração e a normal, certo? Esqueci de falar isso. Então, vamos lá. Como é que eu vou achar? Então, vamos lá. Aí eu tenho que achar todas as coisas no eixo X e todas no eixo Y.
eu já posso ver aqui que no eixo Y tem a força normal, certo? No eixo X, aparentemente eu não tenho nenhuma. Né? Só que aí você tem que lembrar o seguinte, daquela história que eu falei da decomposição de vetores, certo? Então, tem a componente X da força resultante e a componente Y da força resultante. A componente X da força resultante é a soma das componentes X de todas as forças. Assim como a componente Y da força resultante é a soma das componentes Y de todas as forças. Então, eu tenho que saber as componentes X e Y de todas as forças. A normal só tem componente Y, porque ela está aqui na direção do eixo Y. Já a força-peso, ó, observe que ele vai ter uma componente X, se a gente vai decompor o peso num PX aqui, e vai ter uma componente Y, certo? Um PY aqui. Tudo bem? E aí, no eixo X eu vou ter o PX, e no eixo Y eu vou ter o PY. Então, a resultante no eixo X eu só tenho o PX. Então, vai ser PX, vou pegar aqui um branco. Esse é um PX, igual a massa de aceleração. E no eixo Y, o que eu vou ter? Vou ter a normal, né, no eixo Y, menos o PY, que está aqui para baixo, certo? Igual a zero. Tudo bem? Menos o PY. E aqui eu já acho que a normal, ela vai ser igual ao PY. Tudo bem? Então, quando eu for achar que é normal, né, eu sei que ela é igual ao PY. E para eu achar a aceleração, eu preciso ter quem é o PX, certo? Agora, a nossa missão é achar esse PX, esse PX. Fazer isso, eu vou ampliar um pouquinho aqui, ó. Temos aqui a força-peso, certo? Suponha que essa aqui seja a direção X, que é perpendicular que é paralela ao plano, e essa aqui seja a direção Y, que é perpendicular ao plano, PY. Tudo bem? E aí, se eu for usando a geometria aqui, eu vou descobrir que esse ângulozinho aqui é esse mesmo ângulozinho aqui. Tudo bem? Como é que eu acho isso, professor? Você pode fazer usando geometria, né? Está fazendo aqui interno, interno, externo, sei lá, alternos internos, né? Vai fazendo que a soma da 90 e tal, você consegue chegar. Eu não vou fazer aqui porque é um pouco chato fazer, mas se quiser eu posso fazer depois, certo? É só você ver que esse ângulo aqui, ó, é o teto, né? Esse ângulo é o teto, esse aqui é o 90 menos teta, como esse aqui é 90, então esse aqui fica teta, exatamente, certo? Tudo bem? E aqui, para eu achar o PX e o PY, eu uso aquela decomposição, né? Eu até falei para vocês que tem aquela coisinha que a gente ajuda. PX, por exemplo, vai ser P, o peso, como ele está longe do ângulo, ele está acenando. Então, P seno de θ. Certo? O PY vai ser P, como está perto do ângulo, está cossando. Então, vai ser P cosseno de θ. Certo? E aqui a gente consegue finalizar, né? Então, a minha normal vai ser o PY, que é P cosseno θ. P cosseno θ. Certo? Minha normal vai ser o peso. Quanto é que é o peso? É massa vezes a gravidade, vezes o cosseno θ. Agora eu vou substituir tudo, né? Eu preciso ter a massa desse corpo. Vamos supor que esse corpo tem uma massa de 3 quilos. O corpo tem uma massa de 3 quilos. Então, a minha normal aqui vai ser 3 quilos vezes a gravidade, que é 10, vezes o cosseno de 30 graus. Então, minha normal vai ser 30, que multiplica raiz de 3 sobre 2, né? Cosseno de 30. Então, minha normal vai dar 15 raiz de 3. Certo? Esse é o valor da normal. Tudo bem? Agora vamos para o PX. Né? Então, para a aceleração. A aceleração, posso calcular como sendo PX. Eu tinha achado que era P seno de θ, né? Então, vai ser P seno de θ, pela massa da aceleração. O peso eu posso escrever como sendo massa vezes a gravidade, vezes o seno de θ, vai ser igual a massa de aceleração. Posso cortar massa com a massa, né? Não precisa nem substituir a massa.
Eu já acho que a aceleração vai ser simplesmente a gravidade vezes o centro de θ, né? Em qualquer superfície que não tenha atrito, a aceleração vai ser a gravidade vezes o centro do ângulo, certo? Vou só substituir, né? Gravidade é 10, seno de 30 graus, seno de 30. Estou usando 10, mas é 9,8, né? Estou usando 10 aqui para facilitar. Vai ser 10 que multiplica seno de 30, que é 1,5, então já acho que a aceleração do meu corpo aqui é de 5 metros por segundo ao quadrado. E bem, pessoal, alguma dúvida em relação a isso? Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar, certo? Vamos fazer o seguinte, por hoje a gente fica por aqui, certo? Depois vocês tentam resolver a lista, né? Qualquer dúvida pode perguntar, se for preciso, a gente pode marcar uma aula extra para a gente resolver essa lista junto. Mas se vocês perguntando pelo WhatsApp, geralmente, perguntando pelo WhatsApp, pelo Google Classroom, dá certo. Tudo bem? Então a gente fica por aqui, uma boa noite, né? Um bom final de semana para vocês e a gente se encontra terça-feira. Boa noite, Larissa. Boa noite, Lúcia. Até terça-feira, certo?